O nosso encontro, este nosso encontro no Fórmula do Sucesso, ele trará mais algumas informações sobre a urbanização mundial, dentro principalmente de um contexto histórico do crescimento das maiores cidades. Chamo a sua atenção para a tela que nós apresentaremos neste momento, que traz aí as cidades, com mais de 10 milhões de pessoas no planeta. Vejamos. Observe comigo que na década de 1960, apenas 2 cidades apresentavam contingentes populacionais superiores a 10 milhões de habitantes. As cidades de Nova York e Tóquio. Nos anos 80, há um aumento desse número de cidades. Além de Tóquio e Nova York, chama a atenção para o fato de que Tóquio, inclusive, se apresenta à frente de Nova York já neste momento, 20 anos depois, temos ainda as cidades do México, São Paulo e Xangai, já atingindo um contingente superior a 10 milhões de habitantes. Nos anos 2000, nós já temos aí um número bem mais expressivo de cidades. E a previsão para 2015 também inclui outras cidades dentro deste mesmo contexto. Chamo a atenção para o fato de que, de acordo com a previsão para 2015, as únicas cidades que estarão com contingente superior a 10 milhões de habitantes e que são localizadas em países desenvolvidos são as cidades de Tóquio, Nova York, dentro desse contexto, apenas essas 2 cidades. As demais cidades estão todas em países que são economias em desenvolvimento, como o caso de São Paulo, no Brasil, ou Dhaka, Bombaí, na Índia, e a própria cidade do México. Nenhuma dessas outras cidades, portanto, está em país de economia desenvolvida. Dentro desse contexto, a gente conclui que, portanto, o crescimento urbano em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento está a passos bem mais largos do que nos países que estabilizaram já os seus crescimentos populacionais e os seus processos de urbanização. O que nos faz deduzir que o processo de urbanização mundial, no contexto dessa transferência de população do campo para a cidade, ainda durará algum tempo, ainda se confirmará e se estenderá para as próximas décadas. Chamo você para a atenção em mais uma tela. Temos aqui um mapa que está mostrando as maiores cidades do mundo em milhões de habitantes. É importante essa visualização no mapa, principalmente no Mapa Mundi, para que, por exemplo, no Enem ou no outro vestibular que você venha a fazer, você tenha também a condição de se localizar, se situar espacialmente. Temos aqui um mapa temático, e esse mapa temático ele apresenta justamente as maiores cidades do mundo. E, de repente, você poderia se deparar com uma questão em que este mapa, ao ser apresentado, fosse perguntado qual o tema destacado. E aí, esse tema envolve justamente as maiores cidades do mundo em matéria de população. Bom, existem algumas dicas obviamente, para a gente tentar lembrar disso. É o caso, por exemplo, de olharmos algumas regiões do planeta e observarmos cidades que têm se destacado pelos crescimentos populacionais, seja dos países em que elas se situam ou até mesmo por um contexto histórico. Por exemplo, o continente africano. O continente africano ele apresenta 2 megacidades. Megacidades que são aquelas que têm populações iguais ou superiores a 10 milhões de habitantes. Uma delas é Lagos, aqui a cidade situada na Nigéria, que é a maior população africana, o país, a Nigéria. E a cidade do Cairo, no Egito, que historicamente atraiu população em função, sobretudo, da sua situação geográfica privilegiada, próximo à desembocadura do Rio Nilo, banhada pelo Mar Mediterrâneo, próximo ao Mar Vermelho e ao Canal de Suez. Além disso, temos outras cidades aí apresentadas no mapa, como Nova York, a Cidade do México, Los Angeles, as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro e Buenos Aires. A cidade de Tóquio, que apresenta a maior população,
as cidades chinesas de Hong Kong, Xangai, Tianjin, a cidade indonésia de Jakarta, que é o país, a Indonésia, lembrando as nossas primeiras aulas, o país que apresenta a maior população islâmica do globo. Está aqui, Jakarta. As cidades indianas, a segunda maior população mundial, né? A população da Índia, as cidades de Mumbai, a cidade de Nova Delhi, a cidade de Dhaka e a cidade de Calcutá. Essas que são as grandes cidades, as grandes populações, né, da Índia e, corrigindo, Bangladesh. Dhaka está aí praticamente no delta do rio Ganges, né? É a maior população de Bangladesh, além de ser a capital daquele país. Portanto, concluímos assim, né, também nessa visualização, que os grandes contingentes, as cidades mais populosas, se nós observarmos bem, estão justamente nos países, né, em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. Nos países desenvolvidos, nós tivemos cidades que cresceram, né, bastante dentro do contexto da própria revolução, principalmente da segunda revolução industrial. Mas o crescimento mais recente no mundo dos países subdesenvolvidos faz com que essas cidades mais milionárias no sentido demográfico estejam presentes principalmente em países, portanto, ainda de economia em desenvolvimento. Volte à tela comigo. Temos aqui uma outra tela que mostra as cidades globais e megacidades. De maneira geral, todas essas cidades são apresentadas como cidades globais, cidades que, como vimos em aula anterior, apresentam uma grande influência ou participação no contexto mundial da circulação econômica, né, principalmente da circulação da informação, inclusive. E aí nós temos aquelas que estão, né, com populações iguais ou superiores a 10 milhões de habitantes, as megacidades, que estão representadas nesses quadrados em vermelho. Repare na América do Sul as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, a cidade de Buenos Aires, a cidade do México na América do Norte, assim como Los Angeles e Nova York. Não temos megacidade na Europa, como você percebe aí, de acordo com estes dados. Temos uma megacidade africana, no caso, a cidade de Lagos. Temos muitas megacidades no continente asiático, e isso poderia ser uma questão abordada na prova. O continente asiático, que, como já vimos em uma aula de população, é o continente mais populoso, é aquele que também apresenta um conjunto maior de megacidades. No caso aí, observamos Tóquio e Osaka, no Japão, Seul, na Coreia do Sul, Pequim e Xangai, na China, a cidade de Karachi, no Paquistão, e as cidades de Nova Delhi, Bombaim e Calcutá, na Índia. Isso nos faz, inclusive, concluir que o crescimento populacional e principalmente o crescimento urbano dessas cidades foi bastante expressivo. E no contexto geral, mesmo considerando os níveis de desenvolvimento, observamos uma participação, mais uma vez, importante dos países em crescimento, em desenvolvimento, nesse processo de urbanização ainda, nas últimas décadas e daqui para frente, no contexto da população mundial. Lembrando mais uma vez que megacidade nesse contexto não é somente a população da cidade em si, mas também do seu entorno, como acontece com a grande Nova York, a grande Calcutá ou a grande São Paulo. É uma outra tela, nós temos os principais tecnopolos do mundo. E o que vem a ser tecnopolo? Tecnopolo é toda aquela área urbana, como já vimos em uma outra aula, que está ligada em matéria de função à produção tecnológica em ramos específicos, sofisticados, como a robótica, a informática, a química fina, a biotecnologia, o setor aeroespacial, o setor das nanotecnologias. E isso faz dessas cidades, portanto, grandes referências na produção mundial, principalmente considerando as novas exigências de produção, as novas exigências de trabalho. Voltando comigo à tela, nós temos aqui, na América do Norte, um destaque para o Vale do Silício, na região da Califórnia.
Várias empresas importantes como a Apple, a Microsoft, a IBM, têm sua sede no Vale do Silício. O silício, que aliás, fazendo aí, né, uma importante menção, é matéria-prima para a produção de vários componentes usados no ramo de tecnologia, como os próprios chips de computadores. Na própria América do Norte, nós temos a cidade de Boston, no Nordeste dos Estados Unidos, que é uma cidade que tem recebido um contingente importante, não é, de imigrantes que vão buscar oportunidades de trabalho ou que recebem ofertas de trabalho, não é, em seus países de origem para empresas do ramo tecnológico nesta localidade. Na Europa, nós temos aqui 3 importantes centros. O centro de Cambridge, na Inglaterra, Paris, na França, e Munique, uma cidade localizada na Alemanha, que também é um polo tecnológico. São 3 polos que apresentam um destaque até de forma tradicional da produção de novas tecnologias, na produção de vanguarda. Algumas empresas importantes têm as suas sedes produtivas, né, ou as suas sedes de desenvolvimento situadas nestas sedes, nestas localidades. Algumas empresas de contexto, né, mundial. No Extremo Oriente, né, no continente asiático, nós temos 3 importantes polos tecnológicos, 3 importantes tecnopolos. 2 são japoneses, o de Tsukuba, no norte do país, e o de Kansai, na parte sul. E um outro situado na Coreia do Sul, polo tecnológico de Taedok. E aí mencionando, né, que algumas empresas sul-coreanas têm alcançado aí uma influência internacional marcante, principalmente na América. Empresas como a LG, como a Samsung, não é? A própria Hyundai, elas têm se projetado bastante em função da produção dentro de novos contextos produtivos envolvendo tecnologia. Poderíamos citar também tecnopolos brasileiros. É o que ocorre em algumas áreas do país, especialmente na região sudeste. O Tecnopolo de São José dos Campos, ligado principalmente à indústria aeronáutica. Instituições ou firmas, empresas como a Embraer, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais também naquela cidade, o INPE. A Unicamp em Campinas também faz daquela cidade e todo o contexto produtivo ligado ao desenvolvimento das pesquisas pela Unicamp também a torna um tecnopolo. A região de Ilhéus, no sul da Bahia, a cidade de Recife, com um tecnopolo do Porto Digital e alguns centros da Universidade Federal de Pernambuco, o Tecnopolo de Campina Grande. Além de outras localidades brasileiras, tornam o Brasil também um país emergente nessa área de produção tecnológica. Portanto, o nosso país ele vem apresentando, né, crescimentos que vão marcar certamente daqui a algum tempo a produção tecnológica dentro do contexto da América e do mundo, considerando que existem, não é, empresas, inclusive estrangeiras, interessadas nas pesquisas, nos desenvolvimentos que o Brasil vem apresentando. Um outro ponto importante a destacar para o seu vestibular é que esses tecnopolos, principalmente por conta da participação de universidades e outros centros de desenvolvimento de pesquisa, de tecnologia, são alvos, né, de interesse de países estrangeiros por conta do desenvolvimento justamente dos cérebros. E aí, mais uma vez, a gente lembra do conceito, né, de um processo dinâmico chamado de fuga de cérebros, que é quando nós temos as migrações de estudantes, né, e alguns profissionais já no mercado para outros países, para trabalhar em empresas ou para governos, né, onde há uma demanda muito grande, uma necessidade muito grande de mão de obra com conhecimento tecnológico. E o Canadá tem sido um dos destinos principais. A nossa aula deste momento, né, a nossa aula sobre urbanização para esse momento, termina por aqui. Né, um grande abraço e bons estudos para vocês. Estejam atentos e acompanhando os nossos próximos encontros. Até lá!